Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse encadernado aqui, Miles Morales, Homem-Aranha, direto do Brooklyn. Aqui nós temos as primeiras histórias solo do personagem que não foram escritas pelo Brian Bendis. Bom, o seguinte, né? O Bendis é um autor que divide opiniões, mas ao meu ver é inegável que ele foi um dos principais roteiristas da Marvel no século XXI. Pensem comigo, né? A sua fase nos Vingadores, nos Novos Vingadores, colocou essa super equipe de novo sob os holofotes. Além disso, né, ele foi um dos grandes responsáveis pelo lançamento e pela consolidação do universo Ultimate. Escreveu vários personagens da editora, escreveu os X-Men, escreveu Demolidor, escreveu Homem de Ferro, escreveu Guardiões da Galáxia, escreveu alguns eventos da editora, por exemplo, O Cerco e Invasão Secreta. E na Marvel ele teve duas grandes criações, a Jessica Jones e o Miles Morales. E esses dois personagens, eles ganharam adaptações para fora dos quadrinhos. A Jessica Jones apareceu em uma série da Netflix e o Miles Morales ganhou um filme na Sony, né? Ele ganhou a Homem-Aranha no Aranhaverso, que é um filme que eu acho espetacular. Bom, nos quadrinhos, o Bendis, além de criar esses dois personagens, foi praticamente o único a escrever histórias deles. Na verdade, histórias solo. O Miles Morales, por exemplo, apareceu em História dos Vingadores dos Campeões, escritas pelo Mark Waid, por exemplo. Mas, no geral, só o Bendis brincava com os personagens que ele criou. E a minha reação a esses dois personagens escritos pelo Bendis é oposta, assim, é oposta. Eu gosto demais da Jessica Jones escrita pelo Bendis. E eu não curto tanto assim o Miles Morales. O personagem só foi me cativar em Homem-Aranha no Aranhaverso. Acho que a versão dele em Homem-Aranha no Aranhaverso ficou melhor que a versão do Bendis. Até então eu julgava, sei lá, pouco carismático. Como assim pouco carismático? No sentido do possuía uma personalidade que não me cativava. E assim, até teve histórias que eu curti, por exemplo, aquela situação, o arco dele com Venom, que tem a situação de morte, possível morte da mãe. Esse eu gostei bastante, mas assim, no geral, ao menos pra mim, ele ficava à sombra do Peter Parker que ele veio substituir. Pra quem não sabe, o Miles surgiu como alguém para assumir o manto do Peter Parker Ultimate, do Homem-Aranha Ultimate. Ele morreu num confronto com o Duende Verde e o Miles levou adiante o legado. E eu gostava demais do Peter Ultimate, demais mesmo, assim. É um personagem que eu gostava muito. Em vários momentos eu estava gostando mais dele do que do Peter do universo tradicional. Talvez por curtir tanto esse Peter Ultimate, eu não tenha me empolgado tanto com o Miles Morales, né? Bom, eu tô falando aqui Universo Ultimate, né? Talvez tenha alguém que está chegando no canal por agora, não lembro. O Universo Ultimate foi uma tentativa da Marvel de relançar os seus personagens. Foi uma espécie de universo paralelo da Marvel que começou nos anos 2000 e que relançou o Homem-Aranha, começando de um número 1, né? Relançou os X-Men, Quarteto Fantástico, teve os Supremos, que foi uma versão dos Vingadores, só para explicar. De todo modo, o Miles hoje ele pertence ao universo tradicional da Marvel. Após a saga Guerras Secretas, ele foi inserido no universo tradicional. Ele deixou de ser um sucessor de Homem-Aranha que morreu. Hoje ele divide o título de Homem-Aranha, o epíteto de Homem-Aranha, com o Peter Parker. Após a saída do Bendis da Marvel, a gente estava a saber como é que ficaria o personagem, né? E aqui, como eu falei, nós temos as primeiras histórias pós-Bendis. O roteiro das histórias agora é do Saladin Ahmed e os desenhos são do Javier Garrón. E aqui nós temos os números 1 a 6 da revista Miles Morales Spider-Man e também Spider-Man Anual 1. Vamos lá, já entregando a minha posição sobre isso aqui. Eu gostei mais do personagem aqui do que quando era escrito pelo Bendis. Nós vemos aqui um certo envelhecimento, tanto do Miles quanto dos coadjuvantes, e esse envelhecimento, ao meu ver, fez bem. E é um envelhecimento que não soa inverossímil. A gente sabe como é que os adolescentes dão uma esticada, né, de vez em quando, em muito pouco tempo. Às vezes eu sou professor, né, tenho contato com eles em um ano e no ano seguinte eles já estão bem diferentes. Quem dá aula tanto no nono ano quanto no primeiro ano do ensino médio acaba tendo essa noção, né? E para mim esse envelhecimento dos personagens, eles ficarem assim um pouco mais velhos, com questões um pouquinho diferentes,
isso funcionou bem. Para mim, isso funcionou muito bem. E há algo de Homem-Aranha no Aranhaverso aqui. O filme parece ter impactado para o bem o personagem nos quadrinhos. Bom, as histórias aqui elas têm um tom leve. É uma história adolescente com adolescente. Isso não implica que não haja temas importantes. A história que abre esse encadernado, por exemplo, traz como antagonista alguém que sequestra crianças, filhos de imigrantes, mexe com a cabeça delas para que elas sejam capangas de supervilões. Sério, olha só, tema forte assim, né? E parece que há também o desejo do Ahmed, do Saladin Ahmed, de consolidar o Lápide como grande antagonista do Miles Morales. Assim, uma espécie, talvez, de rei do crime do Miles Morales, né? Ele aparece, a referência a ele em todo esse primeiro arco. Bom, essa foi a minha impressão. Há novos coadjuvantes, inclusive a neta de um famoso vilão do Homem-Aranha, um dos primeiros vilões do Homem-Aranha. E por falar em vilões do Homem-Aranha, há um uso bem bacana, vilões do Homem-Aranha tradicional, né? Há um uso bem legal do Rhino. Deixa eu mostrar para vocês. O Rhino é esse cara fortão, né, preso numa espécie de carapaça, e ele faz um team-up com o Miles para investigar o desaparecimento das crianças. Alguns elementos clássicos do Homem-Aranha tradicional, né, estão presentes aqui. Por exemplo, a dificuldade de lidar com a vida dupla, a manter tanto a carreira super-heróica quanto dar conta das atividades do dia a dia. Por exemplo, né, o drama da identidade secreta com as pessoas próximas. E aqui é bacana, porque o Miles ele parece estar vivendo dramas parecidos, mas dando respostas diferentes que as que o Peter deu. Por exemplo, né, isso aqui é um pequeno spoiler, mas isso não acontece aqui, acontece em histórias anteriores. O Miles contou para os seus pais, na verdade os pais do Miles sabem, não vou dizer se contou, mas vou dizer como é que foi, mas os pais do Miles sabem que ele é um Homem-Aranha. E ele diz que isso é importante para ele. A tia do Peter nunca soube. Então, assim, ele acaba dando soluções diferentes e lidando com os dramas de maneira diferente. Eu achei isso bem legal, assim. A série traz algumas propostas bacanas. Isso não significa que ela seja perfeita. Há seus problemas. Muito recurso à coincidência. Por exemplo, o Capitão América, ele aparece aqui na primeira história. Ele está bem pasteurizado. Inclusive, não achei nem legal os desenhos com ele aqui, né? Mas assim, além disso, os coadjuvantes são rasos, com uma outra exceção. Para ser justo, alguns desses limites são encontrados em vários quadrinhos de super-heróis e não só aqui, mas eu acho que ainda assim vale a pena mencioná-lo. E outra coisa que eu acho que vale mencionar também, né? A gente tem que sempre ter caridade hermenêutica com o que a gente lê. Aponta os defeitos, mas tem que entender aquilo dentro da proposta. O Saladin Ahmed, ele parece ter tido o desejo de apresentar o maior número de elementos dessa nova fase do personagem, e isso numa narrativa bem dinâmica. Então talvez essa apresentação de diversos elementos, diversos personagens, tenha feito esses personagens ficarem rasos, assim. Mas, ao meu ver, as peças colocadas são boas. Assim, acho que vale um desenvolvimento maior. Como eu falei, aqui tem as edições 1 a 6 de Miles Morales e Spider-Man e o Spider-Man Anual 1. As histórias do Anual não são escritas pelo Saladin Ahmed. Quem escreve a primeira história, que é a maior, é o Brian Edward Hill. Inclusive aparece o Morbius, o vampiro vivo, antagonista do Homem-Aranha também, do Homem-Aranha tradicional. E nessa história nós vemos um pouco a relação do Miles com seu tio, com o tio dele que é um criminoso. Vemos também a relação com a instituição que ele estuda, onde há pessoas de classe social maior do que a dele. E assim, tudo isso aparece aqui nessa história que tem Skrulls como antagonistas. Bom, a segunda história é uma história curtinha, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar até o nome da roteirista, é a Emily Ryan Lerner, e os desenhos é do Alberto Albuquerque. A meu ver, esse aqui foi o ponto mais fraco da edição. Aquele tipo de história que não tem tantas
pretensões, né? É uma história que mostra o Miles e o Ganke. Inclusive, o Ganke é o melhor amigo do Miles. Inclusive, eu queria que o Ganke tivesse aparecido mais nas histórias. O Saladinha Média parece ter optado por apresentar outros coadjuvantes. O Ganke tá lá do que trabalhar mais o Ganke. Mas essa história aqui mostra o Ganke e o Miles tendo a aula de direção, né? Como eu falei, ao meu ver, o ponto mais fraco. Mas vamos lá. História leve, bacana, assim, bacana, né? Na sua proposta, tem que entender, isso aqui não é nenhum novo clássico, não é nada disso, mas ao meu ver, funcionou melhor que com Bendis. Ao meu ver, funcionou melhor que com Bendis. São as histórias, a história aqui é melhor que qualquer história que o Bendis tenha escrito? Ao meu ver, não. Não é isso que eu quero dizer. Mas o personagem foi trabalhado de um jeito que me agradou mais. É isso que eu quis dizer. E é um bom ponto para quem quiser começar a ler as histórias do Miles, né? Alguém viu aí o Aranha Verso, gostou dele? Bom, é isso. São esses os meus comentários. Não esquece de dar o teu joinha. Não esquece de compartilhar o vídeo. Isso ajuda o Ministério dos Quadrinhos a atingir outras pessoas, né? Além disso, eu sempre deixo um link da Amazon em todos os meus vídeos, caso você faça uma compra entrando por esse link, ajuda demais o canal a crescer, melhorar. Se estiver chegando por agora, se inscreve, né? Seja bem-vindo ao Ministério dos Quadrinhos, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. É isso, um abração e até o próximo vídeo.